Tudo bem, meus amigos? Voltamos do intervalo, então, e agora nós vamos começar a trabalhar ampliando os detalhes, né, ampliando os detalhes dessa visão. Então, até o P3, nós trabalhamos com tranquilidade, né? Você tem aqui o P1, P2, o P3, montamos a lista. Vamos falar agora um pouquinho do nosso P4, tá bem? O P4 é uma locução verbal. Locução verbal seria um nome genérico. Porém, no português, quando você usa o verbo haver e principalmente o verbo ter, mais o particípio, ok? Nasce aqui uma classificação mais sofisticada. Não é só locução verbal. Isso aqui é chamado, então, de tempo composto. Tá legal? Tempo composto. O tempo composto tem nome, tem sobrenome, tem rico detalhamento na língua portuguesa. Quando você usa vai haver, é locução verbal. Mas quando você usa, por exemplo, ele tinha estudado, ele havia estudado, você está no chamado tempo composto. E aí a forma de enxergar, a forma de entender é um pouquinho mais sofisticada. Observando o seguinte, quando você estuda espanhol, italiano, francês, ou pelo menos quando você compara algumas coisas, né, você vai perceber que o verbo haver nessas línguas, nas outras línguas irmãs, as línguas românicas que vieram do latim, todas ainda usam o verbo haver. Né? O verbo haver está lá vivíssimo. Nós, brasileiros, não. Nós estamos matando o verbo haver de uma forma, vamos dizer assim, assustadora. Né? Tantos protestos, tantas passeatas, deveria ter também um protesto para isso. O verbo haver está desaparecendo da boca do brasileiro. E desaparece aqui também, ok? Então notem que quando você diz para mim, ele tinha estudado, aqui você usaria com tranquilidade, ele havia estudado. Tudo bem? Agora, a forma, ele tem estudado, nós matamos na língua portuguesa. Você já não diz mais, ele há estudado. Sacaram? Nós já abandonamos essa forma. Agora, se você estudar espanhol, italiano, francês, isso está vivíssimo, está lá, sendo praticado ao vivo em cores. Nós só usamos o verbo ter, ó. Ele tem estudado. Ele há estudado, nós matamos no português. Porém, se você pegar uma poesia medieval, você vai encontrar lá. Eu hei amado, né? Eu tenho amado. Eu hei amado. E isso vai se perdendo nos nossos séculos, tá bem? Então hoje, quando você diz para mim assim, ó, embora ele haja nascido em berço de ouro, foi sempre uma pessoa, olha lá, haja nascido. O que é isso para você hoje? Olhe e faça conceitos em cima disso. O que é o haja nascido? Sacaram? Para nós, século 21, 2012, isso aí parece uma outra língua. Sacaram? Você olha para o haja nascido, fala, mas o que é isso, professor? Tudo bem? É o verbo haver, auxiliar, mais o verbo nascer principal. E isso, nas outras línguas, é algo natural, é algo normalíssimo. Tá legal? O que nós fazemos no português contemporâneo? Nós usamos o verbo ter, embora ele tenha nascido. Isso nos parece mais natural, isso nos parece mais
né, algo possuído. Nós temos domínio dessa situação. Tá legal? Mas olha lá, são usos que ainda você encontra no português vivo da língua escrita. Né? Principalmente no ambiente jurídico, isso está vivíssimo, é muito comum. Embora ele haja, né, permanecido em silêncio. Normal, perfeito. É o tempo composto. Quando o verbo haver e o verbo ter vêm como auxiliares de uma forma chamada particípio, você está na voz ativa, tempo composto. Tá legal? E é lógico que nós vamos ter que rever isso daí. Isso vai aparecer na correlação temporal. As sutilezas dentro do tempo composto. E daí lá na correlação temporal, isso reaparece diante dos nossos olhos. Tá bem? Nesse momento, por que eu estou falando do tempo composto, falando do verbo haver e verbo ter, compondo, né, essa construção? Por causa do verbo haver. Que agora ele não vai ser o patrão, ele vai ser o empregado. Tá bem? É o nosso padrão número 4. Onde você está? Você está no tempo composto, em que o verbo haver é mero auxiliar. Quem vai mandar é o verbo do lado, é o verbo patrão, no caso aqui é o verbo nascer. Os gêmeos haviam nascido. Qual seria uma forma idêntica de construção e até esclarecedora para nós, homens do século XXI? Né? Qual seria uma construção correlata e tradutora? Eles tinham nascido. Isso fica mais simples de entender agora. Tá legal? Perfeito? Observem que o verbo haver e o verbo ter tem um câmbio, uma troca correta no português. Uma, quando eles são auxiliares do tempo composto. Uma única troca cabe nesse momento. E por fim, o nosso padrão número 5. Vamos observar então o nosso padrão número 5. O padrão número 5 já não é terra estrangeira. Quando você estuda a língua portuguesa, estuda a colocação pronominal, você percebe que antigamente se dizia o futuro dessa forma. Ó. Hei de estudar ou estudar-ei. Sacaram? Então o verbo haver, ele era usado como o auxiliar para expressar promessas. Fica frio, eu hei de estudar. Tudo bem? É assim que os seus conterrâneos diriam lá no século XVI, por exemplo. Né? Eu hei de trabalhar, tá certo? Né? Estudarei, hei de estudar. Notem que o estudarei se transformou hoje no nosso estudarei. Na realidade é o verbo haver que está aqui. Ó. Eu estudar-ei, tu estudar-ás, eles estudar-ão. Então perdemos esse fio histórico. E por isso que a mesóclise, para alguns, é um monstro. É uma coisa assustadora. E na realidade não passa de uma ênclise. Não passa de uma ênclise. Estudar a lição, estudá-la. Estudar a língua, estudá-la. Estudá-la, ei. E daí nasce modernamente, estudá-la, ei. Sacaram? É uma coisa, então, que eu entendendo um pouquinho da história, eu vou entender melhor a razão disso daqui. Tá bem? O estudarei evoluiu. O hei de estudar, o que aconteceu? Se manteve exatamente como foi usado lá no começo de tudo. Tá certo? Coisa de mais de 800 anos, que hoje você atualiza. Hei de estudar. Ok? Notem que esse hei de estudar mostra para nós o verbo auxiliar mais o verbo principal. Quem manda e quem obedece. A lei continua a mesma. O patrão manda, o empregado obedece. Então tem que aprender a olhar para onde? Olhar para o patrão. Olhar para quem comanda. Tá bem? Por isso que nessa frase você vai dizer para mim, há de nascer sonhos que nos permitam uma vida mais tranquila. Ou hão, ou há de nascer. O que você vai usar ali? Hão ou há?
Sacaram? Então que você está olhando para o buraco e dizendo, é agora, professor. Os dois ficam bons. Sacaram? O que é olhar de forma errada? E daí quando falta juízo, falta cérebro, falta neurônio, você apela para os olhos. A pessoa fala, eu escrevo e a hora que eu escrevo eu sei o que é o certo e errado. Né? Eu vou levar esse cara para preencher a Mega Sena. Falar assim, já que você tem essa previsão por escrito, né? Não é escrevendo que saiu correto. Tem gente que fala, até cantarola a construção. Né? Aão, 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 sacaram? E daí ele fala, o ão fica bom, o a fica legal. Então temos que aplicar uma coisa que se chama juízo. Temos uma locução verbal. Qual que é o patrão? Patrão é o verbo nascer. Você vai para a tua cabeça e fala, o verbo nascer é um verbo normal. Sempre alguma coisa nasce. Sempre alguém nasce. O que nasce é o sujeito. Tudo bem? Por isso, hão de nascer sonhos. Vocês estão percebendo isso, que nós nem entramos no mérito mais de ordem inversa, ordem direta? Nem estamos falando mais. Porque você vive numa língua em que a inversão é tremendamente comum. Inverter no português é extremamente comum. Não vou dizer que é regra, nem normal, mas é comum. Então não precisa ficar colocando toda hora em ordem direta. Coisa que a prova não vai fazer. A prova vai trabalhar a confusão. É que eu tenho que entender que sonhos é o sujeito do nascimento. É ele que nasce. Tá bem? Por isso que na frase... com a participação do povo, com essas tomadas de atitudes que estão movimentando aí, hão de ocorrer mudanças importantes. Hão. Sacaram? Faltou juízo, eu não sei para onde você olha. Mas os mais intuitivos vão para o buraco e daí usa a parte visual, a parte degustativa, a parte tátil. A pessoa apela para aquilo que Deus deu de mais imediato, que são os sentidos. Né? Há pessoas que até dizem que tem um sexto sentido. Né? Eles conseguem olhar o além. Parabéns. Né? Mas aqui eu tenho que olhar para o hão de ocorrer, olhar para o patrão e dizer, o patrão é o verbo ocorrer, e o verbo ocorrer é um verbo normal na língua portuguesa. Ocorrer, acontecer, surgir, aparecer, nascer, morrer, tudo verbo normal. Então o verbo ocorrer tem sujeito. O que ocorre é o sujeito. E por isso, mudanças ocorrem. Só que agora eu estou numa locução verbal. É o empregado que trabalha. Hão de ocorrer mudanças. Se eu pegar a frase... Você vai dizer, há de haver ou hão de haver mudança? E daí o aluno que quer participar, mas falta nele componentes de neurônios que interliguem, né? O tico e o teco, por exemplo. Né? Estão notando? Aí ele olha para a primeira fala, usou hão. Olha para a segunda frase, usou hão. Na terceira só pode ser hão. Não é isso? Olha lá. Ele vem e compara no lugar errado. Ele tem que comparar no lugar que é o decisivo, que é o lugar do patrão. Não adianta ele ficar olhando o empregado, querer padronizar o empregado. Ele tem que saber analisar o patrão. Quem que é o patrão? Verbo haver. Olha lá, se o cara disser haver, eu já fico feliz. Já é uma evolução. Qual que é o patrão? O verbo haver. Faço bolinha, destaco, às vezes escrevo até embaixo. Né? Então, se ele disser verbo haver, nota 10. Mas o que você tem que dizer dentro de si? É o verbo haver com o sentido de existir. Cessa tudo. É como se houvesse um congelamento. Tudo bem? Verbo haver com o sentido de existir. Mudanças é o objeto direto. E por isso que a frase fica há de haver mudanças. Tá legal? Qual que é o papel do professor? Primeiro, mostrar o problema, o tamanho do problema. Segundo, organizar o seu contato com uma língua que a cabeça fala, mas que coisa difícil. Eu não vou aprender nunca isso aí. Isso é, sacaram? É isso que você tem que olhar. Quando eu monto um P1, P2, a intenção qual que é? Que você use isso dentro de um processo agora de quantificação. O plano da qualidade foi montado. Agora vá para a prova, para a vida,
para as inúmeras questões que vocês têm, e toda vez que o verbo haver aparecer, você tem que ativar. Onde estou? Né? No padrão 1, padrão 2, padrão 3. É isso que tem que sentir. Eu não posso agora fazer com que isso desapareça da minha memória. Para eu funcionar em alta velocidade numa prova, isso aqui tem que estar pronto. E estamos falando do beabá da língua portuguesa. Coisas que numa prova não podem falhar. Tá bem? Vocês têm então no blog 100 frases, todas elas classificadas nesses padrões. Então vá até lá, exercite primeiro, depois, né, leia a explicação. Na apostila de vocês, vocês têm, sei lá, umas 40 alternativas com o verbo haver, no mínimo. Né? Vá lá, sinta isso pulsando diante dos seus olhos. Tá bem? O que eu gostaria que vocês dissessem para mim é o seguinte: professor, eu não errei nenhuma com o verbo haver, eu não tenho nenhuma dúvida com o verbo haver. E se houver, é aí que é bacana agora fecharmos isso aqui, ó. Se localize. Se houver, qual é o roteiro do verbo haver? Qual é o roteiro do verbo haver? Então, o verbo haver apareceu entre nós da seguinte forma. Numa forma simples. Ou, sacaram? Ou, não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou em locução verbal. Tudo bem? Numa forma simples, sejamos realistas e não mentirosos. O verbo haver pode ser pessoal. Ele tem, sim, construções que aparecem como sujeito, apesar da baixa recorrência na prova. É aquilo que está fora dos 5 centímetros. O verbo haver, modernamente na língua escrita, é quase só usado como impessoal. Foram os usos que restaram na modernidade. E aí é o verbo haver, sentido de existir, é o verbo haver, tempo decorrido, que dá para trocar pelo verbo fazer na maioria das vezes. Tudo bem? Locução verbal. Locução verbal ele pode ser verbo auxiliar. Por exemplo, o verbo auxiliar é elas haviam acertado. Verbo auxiliar. Ou há de surgir a solução. Verbo auxiliar. Tudo bem? Bem como o verbo haver pode aparecer também como verbo principal. E se ele for principal com o sentido de existir, formato lasanha. Pegar, esquentar e comer, não pode pensar muito. Em frases como deve haver, pode haver, está havendo. Sacaram? Deve haver, o haver é o patrão. E é uma questão até de ocupação de espaço. Né? Na locução verbal ele está à esquerda ou à direita? Como verbo auxiliar, ele vai ficar à esquerda. No conjunto verbal, locução verbal, o verbo auxiliar fica sempre à esquerda. O verbo principal sempre fica à direita. Tá legal? E por isso que a expressão há de haver é a overdose. O verbo haver aparece como auxiliar e também como principal. Né? É o momento em que você vê os dois lugares ocupados pelo verbo haver. É overdose. Entendeu o há de haver, você matou a charada. É o máximo que se pode ter do verbo haver. Tá bem? Na linguagem jurídica ainda, só para nós percebermos, há algumas expressões como há que se fazer, há que se medir, né? Em que não há variação. E ainda há expressões como não há pedir tal coisa, não há solicitar, né? Não há, essa é uma expressão que se usa na linguagem jurídica. Então, quem se forma em direito tem muitos usos do verbo haver arcaicos e que estão lá na boca do cara todo dia. O cara fala assim,
Não é nem escrever, falar assim. Tudo bem? Não há questionar isto. Né? Sacaram? E você fala, mas que língua que é? Ok? Então nós vamos ter várias expressões em que o verbo haver ainda aparece. Tá bem? Só que são expressões arcaicas. Nem tanto. Nem sempre. Por exemplo, nós temos uma expressão que é haja vista. É uma expressão. Haja vista. Que é igual dizer, né? Pois, porque, é explicativa. Ela introduz uma explicação. O Brasil está bem, haja vista a economia do Brasil. Né? O Brasil está bem, haja vista a comparação que fazemos com a economia de outros países. Haja vista introduz uma explicação. E o haja aqui não varia, é invariável. E vista aqui é igual o vista que nós usamos no pagamento à vista. Terra à vista, é o substantivo vista. A origem da expressão é tenha olhos para isso. Veja, né? Haja vista, tenha olhos. Por isso que vista aqui é feminino. Ó. É igual terra à vista, pagamento à vista. Tá bem? A palavra vista não é verbo aí, é um substantivo. Sacaram, ó, que conforme você vai olhando para uma palavra, que é o verbo haver, ó a quantidade de coisa. Então o professor, ele não pode ficar dispersando e dar tudo o que existe, senão o aluno não aprende nada. Então hoje, o que seria o ideal? Pô, é um curso que você está aprendendo a pensar o português. Se você aprender 5 usos do verbo haver e entender os 5 usos, ótimo. Eu garanto que daí, um 6º uso, né, você vai absorver. Porque esses são os 5 usos recorrentes na prova. Tá bem? Esses 5 usos, gostaria então que entre essa semana e a próxima, você fizesse lá algumas questões, umas 20 frases com o verbo haver, e não tivesse dúvida. Se tiver dúvida, entre em contato. A cura vai estar aqui, ó, e a teoria está aqui do lado. Ó, você está bobeando, o verbo haver está sozinho e é impessoal. Está numa forma simples e está com sentido de existir. Por isso que ele tinha que ficar no singular. Ou, você está lá com a questão e fala, ó, é locução verbal. E você não viu que o verbo haver é o principal? Ele é o principal, a locução fica no singular. Então a teoria está aqui e o processo, a cabeça pensando está aqui, ó. Ou é uma coisa ou outra, ou é uma coisa ou outra. Não dá para ser 2 ao mesmo tempo. Ou é P1 ou é P2. Ou é P2 ou é P3, sacaram? Isso gera uma lei de exclusão. Eu só aprendo quando eu discrimino, quando eu separo, quando eu falo não é isso, é outra coisa. Sacaram, então, que nós ficamos mais ou menos 1h30 para compor a organização, os olhos, como que os olhos têm que ver, e onde você tem que consultar a teoria. Tudo bem? Ficando aqui 40 centímetros, sacaram? De estudos e brincadeiras com o verbo haver. Sacaram? Ou você estuda isso depois que passou no concurso, ou quando os seus filhos o internarem no lugar chamado hospício ou asilo. Sacaram? 2 lugares perfeitos para estudar os outros 40 centímetros. Por isso, tratem bem dos filhos, façam chantagens bem feitas para que eles não levem vocês, no final da vida, a lugares desse tipo, que é um lugar muito cruel. Não é? Então, por isso que eu levo meus sobrinhos pescar. Quando eles eram crianças, jogava bola com eles, aquela farra, brincava de super-herói. Com qual expectativa? Que quando eu envelheça, eles continuem brincando comigo. Eu vou estar doidão lá, aquela loucura e tal. Eu quero que eles continuem brincando comigo. Sacaram? É isso que é importante. Esses outros 40 centímetros que ficaram do verbo haver, você tem que administrar. Olha um pouquinho aqui, um pouquinho lá, se assusta e tal. Mas isso aqui, altíssima velocidade. Tá bem? Onde nós estamos? Vamos lá. Outra macro-organização. Observem isso. Nós estamos na concordância verbal. Fizemos 3 estudos da concordância verbal. Né? A concordância lógica, os sujeitos estranhos, e estamos vendo os verbos especiais. Você está tendo que calcular o verbo para entender o que está acontecendo ou não. Se tem sujeito ou não tem. É o verbo que é o grande problema agora. Tá legal? E para nós fecharmos isso aqui, você já viu que apareceu aqui, ó, voz passiva sintética, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, sacaram? É só a parte podre, é a parte ruim. Dá até para você entender que é aqui que a coisa é terrível.
Na maioria dos concursos, o 1 e o 3 são os elementos relevantes, né? Para essas grandes provas que vocês fazem, a maioria das questões se revestem de 1 e de 3. O 2 você vai administrar. Sabe onde que está, vai consultar, vai pesquisando, mas o dia a dia, estou lendo, estou testando, estou me verificando, é no 1 e no 3. Tá legal? E para nós completarmos, nós vamos dar uma olhadinha em acentos verbais. Os acentos verbais nós poderíamos estudar na conjugação verbal. Poderíamos estudar na ortografia, né? Mas nós vamos fazer isso agora porque é muito fácil. Não há nenhuma agressividade nesse momento. Vamos lá. Os verbos que recebem acento por uma grande utilidade. Tá legal? São 3 verbos que merecem toda a nossa atenção. O primeiro é o verbo ter. Ok? Você tem a forma ele tem e o plural. Eles têm possui exatamente as mesmas letras. E a língua não funciona na igualdade. A língua precisa de diferenciações. Tá legal? Imagine que você tem filhos gêmeos, exatamente iguais. Um é a cara do outro. E às vezes a criança até recebe o castigo, né, de nascer com a cara do pai. Eu tenho a mais novinha que é a minha cara, né? E a pessoa fala, nossa, a cara do pai. Eu falo, teve o azar, né? Puxou a feiura do pai, coitado. Tá engraçadinha, tá bem? Eu falo, é por aí mesmo, filha. Seja engraçadinha, seja simpática, porque pela beleza não vai dar, sacaram? E aí a vida, né? São os diálogos que eu tenho com a minha filha, 3 anos, a gente já está, né, tendo essas coisas bonitas. Então, o que acontece? Ó, gêmeos. O que a mãe faz quando vai sair, vai deixar os gêmeos com uma babá, por exemplo? O que ela faz, né? Ela não vai deixar as crianças exatamente iguais. Se eu deixar as crianças assim, o que acontece? Uma das crianças bebe 2 mamadeiras e a outra passa fome de noite. Então, a mãe, muito, né, sábia, vai lá e coloca roupas diferentes, enfeita de forma diferente as crianças. É isso que aconteceu. Um acento diferencial. Tudo bem? Primeiro, observe o seguinte. Palavras monossílabas, terminadas em, não são acentuadas no português. Quando você escreve a palavra sem, a preposição sem, o advérbio bem, você não acentua no português. Então, essa situação não é normal. Sacaram isso? Não é normal. Ela ocorre de uma forma excepcional para iluminar a igualdade que antes havia. Só isso. É uma coisa fora da regra, em benefício da clareza. Tá ok? Por isso que o singular não tem acento. E o plural tem um acento diferencial. O verbo vir, o problema dele é um pouquinho maior. Porque ele tem uma sombra que é o verbo ver. Esse que é o grande problema, né? O verbo vir tem uma sombra que é o verbo ver. E na língua portuguesa, os dois já travaram uma briga profunda. Tá legal? No latim, não. No latim, eles eram muito diferentes. O verbo ver era videre e o verbo vir, venire. Eram completamente diferentes. Só que quando um verbo sai de uma forma trissílaba e vira monossílabo, é porque nós usamos demais esse verbo. Sacaram? Você pega lá do latim para o português e nós somos comendo. Então, verbos que têm uma sílaba é que está na tua boca toda hora, todo dia. Você está usando sem parar. E um deles, que é um que você usa a cada segundo, tem essa estranheza. Por que o verbo estar tem 2 sílabas? Sacaram? Né? O verbo ser, o verbo ter, o verbo vir, o verbo ver, o verbo pôr. Né? Verbinhos pequenininhos porque nós gastamos esses verbos. Agora, conjuga o verbo estar para você notar. Ó. Eu estou, ele está, eles estão. Não é bonito isso? Aí que você vê assim, o verbo não é o verbo estar. O certo era dizer, conjugue o verbo tar. Eu estou, tu tá, eles estão. Sacaram? E é isso que é importante você perceber. São verbos que estão na língua do povo. O povo fala demais. Então, são verbos que têm uma história muito grande na nossa vida e no idioma. Tá legal? O verbo vir e o verbo ver
são verbos arquinimigos, por causa das formas vem. Ele vem, eles vêm, pronto. Há um embaçamento completo. O que se estabilizou como padrão para evitar confusões? O verbo ver dobrará os es, para evitar o conflito. Tá bem? Assim cessa a confusão. Então o verbo vir sempre terá apenas um e só. E o verbo ver dobra os es para acabar a confusão. Um com um, o outro com dois. Tá bem? E o verbo ver é fácil de lembrar. Basta você se ver no espelho. E lá no espelho você vai olhar sobre o nariz, embaixo da sobrancelha, duas órbitas oculares maravilhosas, né? E esses olhos são tão bonitos que levam a pessoa, por exemplo, a criar um olho místico. Já viram aquele olho místico na testa da pessoa, tal, né? Quando você ama muito uma pessoa, você chama, essa é a pupila do zóio dele, né? A pupila do zóio dele, porque é aquilo que reflete lá na bolinha do olho, bem no miolo do olho. E outras partes do corpo humano também acabam recebendo o apelido de olho devido à importância disso aí, né? Mas estamos falando o quê? Dos dois olhos da cara, os dois olhos da cara, né? E até o verbo olhar, o verbo ver é importante na minha vida. A minha esposa, como eu também, nós somos do interior, né? Então nós temos toda aquela vivência interiorana, aquela vida pacata, tal. E às vezes quando a pessoa vem para uma cidade como a que nós estamos aqui, se assusta. Esses arranha-céus, né? Você olha para avião o tempo todo, helicóptero como se fosse, né, carro passando, helicóptero 1, 2, 3. Então ela ficava o tempo todo falando, nossa, uia, né? O uia. O uia é bacana, né? É o oia. Tem a versão oia também, né? Que deixou de ser acentuada com a nova ortografia. E uia, né? Uia. Oia é o verbo olhar. Uia. Olha, né? São exclamações, são interjeições de origem, né? Bem caipira. Lá no interior não tem veja, tem uia, né? A revista Oia, uia. Então, são expressões, né? Que remetem a falar, para com isso, né? Você já tem um R carregado, não dá pra ficar falando uia o tempo todo, para, né? Segura um pouco isso aí. Então, lembrar então que o verbo ver tem tudo a ver com olhos, com olhar. Não é isso? Olha lá. O verbo ver, dois olhos. Dois es, dois olhos. Não dá para esquecer. E o principal de tudo isso, há uma clara distinção para não ter confusão entre o vir e o ver. Então, quando você disser para mim, ele vem, eu já sei que é com apenas um e. Eu já sei. Quando eu disser, eles vêm, quantos es? Apenas um e. Apenas um e. Ah, mas novamente, professor, temos formas gêmeas. Tranquilo. Vamos lá no plural e metemos o acento circunflexo. Ok? E assim o verbo vir fica, ele vem, eles vêm com apenas um e, e o acento circunflexo no plural, para se distinguir do singular. E o verbo ver moleza, ele vê, singular, eles vêm, com dois es, para nunca se misturar com o verbo vir. Sacaram que bonito? Isso acabou toda a confusão que, por séculos, né, tínhamos entre o verbo vir e o verbo ver. É um caos. O período medieval era uma coisa assustadora, as formas do verbo vir e o verbo ver. Sacaram? Então, hoje, isso já está domesticado. Tá bem? Observem que aqui, vocês têm 3 verbos que seguem o mesmo problema do verbo ver. Os verbos crer, dar e ler dobram e também. Só que aqui você entende a razão, né? Aqui há uma questão distintiva. É o verbo ver se diferenciando do verbo ver. Esses 3 aqui, coitados, eles não têm do que diferenciar. Sacaram? Não há razão para dobrar os es. Aqui ocorreu uma analogia com o verbo ver. Como são verbos de conjugação parecida, tá certo? O i e o j no latim era a mesma representação. Então, quando você diz para mim creio e vejo, é a mesma coisa. Na visão, né, histórica, o i e o j era a mesma coisa. Hoje é que nós temos clara distinção do som do i e do j. Lá não, no começo não. Tanto que a plaquinha de Cristo,
como que foi posta lá? Foi posta assim, INRI, né? INRI. E a pessoa, às vezes, é cristã, vai na missa, como é o caso da minha esposa, né? Uma pessoa devota, tudo aquela coisa bonita, da fé e tal, não sabia o que estava escrito na plaquinha. Né? Então é aí que a gente percebe, é cristã, mas nunca leu a Bíblia. Eu já li a Bíblia, né? Eu acho bonito a Bíblia, acho uma literatura linda, sacaram? Então aqui não é o I, é o J que está ali, né? Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Não é isso? Em latim, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. É aí que você percebe que o J e o I se confundiam lá na história, né, do latim. Por isso que creio e vejo é a mesma coisa. Então você tem, ó, eu creio e eu vejo. Tu crês, tu vês, ele crê, ele vê. Cremos, vemos. Credes, vedes. Ah, o verbo ver ficou, eles veem. Por analogia, eles creem. Sacaram? Quando você está no navio, está passeando lá no porto para conhecer um navio, a hora que você vai ver, você já está lá no meio do oceano. É entrar de gaiato no navio. Né? Você está aqui usando os dois Es, mas eles não merecem isso. Não tem uma razão, né, lógica para isso. Por isso que quando você compara o verbo ver e o verbo vir, você vê o Homo sapiens atuando. Né? Você coloca dois Es para não ter confusão. A hora que você tem o verbo crer, dar e ler, é que você vê a pata humana. Ali você vê a mão humana, o engenho, a arte. Aqui é a pata humana. É o descontrolado, é o lado cultural, é o lado da não logicidade. Né? Dobrar os Es tem uma lógica. Dobrar os Es agora não tem lógica. Sacaram? É a comparação, a analogia, é a cópia, é a não reflexão. E assim ficou. Tudo bem? Então nós temos 4 verbinhos que você vai usar um apelo mnemônico para mantê-los vivos na memória. Credeleve, creem, deem, leem e vêm são os que dobram os Es na língua portuguesa. Não é? E na nova ortografia, como vocês já sabem, eles perderam o acento no primeiro E. Perderam esse acento no primeiro E. Tá legal? Qual que é o problema? O problema começa a partir de agora. O problema não são os primitivos, são os derivados. Esses verbos eu chamo de patriarcais. Eles estiveram lá na origem do mundo. É como se fosse Noé, Abraão, Moisés. Sabe os caras que estiveram lá no começo de tudo? É isso que você tem que imaginar. São verbos riquíssimos de sentido que, com a colocação de prefixos, você gera palavras novas. Isso é maravilhoso. Né? Você pega, por exemplo, ater, conter, deter, entreter, manter, suster, reter e vai embora. É uma lista de verbos derivados do verbo ter. Né? Advir, convir, isso que é muito bonito. Ó. Você tem o vir, você tem o convir e tem o reconvir. Ou seja, você tem o avô, o pai e o neto. Já é a terceira geração. E daí, se você não reconhece aqui o vovô, você está ferrado. Né? Como que você vai conjugar o verbo reconvir? Ele reconviu? Reconviu não existe na língua portuguesa. O vovô, como que você conjuga? Ele veio. Então, o neto, como vai ficar? Reconveio. Sacaram? É genética. Genética. Né? Aí que eu começo a falar, tá aí o problema. Né? Então, se eu usar o verbo entreter, eu estou conjugando o pai, que é o verbo ter. Ele teve, ele entreteve. Eu tive, eu entretive. O dia que eu descobri que não existe no português entreti, tomei um baita susto, gente. Porque não faz muito tempo. Sacaram qual é o problema? É esse que é o problema. Eu falei, nossa, João, né? Não existe o entreti no português. Porque você não conjuga o patriarca dessa forma. Sacaram isso? É óbvio. Então é eu tive, eu entretive. Aí é fácil. A hora que você enxerga a árvore genealógica, vê o pai, vê o filho, acabou o problema. Ok? Observe então que nós vamos pegar aqui o verbo intervir, o verbo entreter, o verbo antever, que são filhos desses verbos. Por exemplo, vamos lá. Pega o verbo entreter. O filho do verbo ter, entreter.
ter entre. Exatamente isso, né? O verbo entreter é até bastante carinhoso, que é você ter entre, né? Geralmente entretenimento está ali com esse ato de aproximação, né? De estar entre duas partes. E aí nasce a visão patriarcal. Estou conjugando o verbo ter. O entre é só um prefixo, tá bem? Por isso que fica, ele entretém. Ele entretém, ok? Aí surge um detalhe, que agora não é mais monossílaba. Agora você tem uma, duas, três sílabas. E a última é tônica. E aí temos uma regrinha, que é a chamada regrinha das oxítonas. Que quando é terminada em "em", nós acentuamos. Basta observar refém, também, né? Você tem aí o acento com tranquilidade. Perfeito? Você sabe disso. Se não colocar o acento, fica como? Refém, fica também. Se não colocar acento no entretém, fica entretem. Isso não se aprende na escola. Isso se aprende na rua. Se não acentuar refém, fica refém. Tudo bem? Isso todos sabemos. Por isso, entretém, seguindo a regra das oxítonas, precisa do acento. Daí você vai para o plural. Eles entretêm. Sacaram? Novamente, oxítona, terminada em "em", novamente eu teria que colocar o acento. E o acento se coloca é o agudo. Se eu colocar o agudo, tudo ficaria igual. Qual que é a convenção? No plural, coloca-se o circunflexo para se distinguir do singular. Tudo bem? Vamos pegar agora um filho do verbo vir. Vamos pegar o intervir. Tudo bem? Intervir. Também é relacionado ao entre, né? Inter e entre são prefixos com um sentido muito igual, né? Que é entre duas coisas. Internacional é aquilo que, né, está fora do nacional, está relacionado ao nacional, né? É a ideia do não nacional. Internacional, entre nações. Né? O inter traz também essa ideia do entre. Então, quando você diz para mim, ele intervém, até a letra V vai, que é uma beleza. Sacaram isso? Até a letra V, você, nossa, escreve que parece, né? A hora que chega na letra V, trava. E a memória te pergunta, oi, quantos E's vou colocar aí? Sacaram? E por isso, por conhecer o passado, que o verbo vir só tem um E. Os filhos também vão ter apenas um E. E por isso ele intervém apenas um E. Acento agudo, seguindo a regra das oxítonas. Eles intervêm apenas um E. Apenas um E. E colocarei o acento circunflexo para não haver confusão entre o plural e o singular. O verbo antever, filho do verbo ver, moleza, aí não tem como errar, é tudo igual. Ele antevê, eles antevêm, com dois Es, exatamente como o pai. Tudo bem? Notem que esse conjuntinho que está aqui na frente, ele é clássico em todas as provas que você fizer. Tá legal? É isso que você tem que dizer assim, isso aí não tem como não cair num concurso. É o beabá da língua portuguesa. E para o brasileiro que não estuda, ele olha para isso e xinga a língua portuguesa. Ele fala, desgraçado quem fica inventando esse negócio de acento. Né? Coloca um E, às vezes coloca dois. Às vezes acento agudo, acento circunflexo. Ele não entende a lógica que levou à acentuação. É 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. É uma matemática perfeita que organiza esse trio. E filhos. Tá bem? Eles voltam na conjugação verbal. Eles voltam na correlação temporal. Tá bem? A forma deles eu não posso ter dúvida. Tá legal? Por isso que na frase que nós trabalhamos ali atrás, quando você trabalhou comigo, a frase, casos tem havido,
O problema, então, não é a forma do verbo ter. A forma do verbo ter é moleza, são duas. Né? Ele tem, eles têm. O problema não é olhar para o tem e saber a forma dele. O problema é ter análise sintática. Por isso que a hora que você olha a forma, você está vendo outras coisas. Ortografia, morfologia. Tudo bem? A hora que você vê o singular e o plural, aí sim, você está preocupado com a vinculação. Tudo bem? Para um verbo ficar no plural, ficar no singular, não depende dele. Né? É na vinculação que você deduz os papéis. É que você deduz o funcionamento da língua. Tá legal? É isso que é o bacana. A gente fala função. Daí a pessoa vai diluindo a palavra função. Ela perde, né, essa ideia de funcionamento. É a hora que você bota a língua para funcionar. Então, nesse momento aqui, ó, eu tive que colocar o tem sem acento, porque casos é objeto direto. É assim que o verbo tem funciona nesta frase, nesta vinculação. Numa outra já é outra análise, já é um outro funcionamento. Tá bem? Se eu faço a frase, então. Como ficaria essa construção? Casos tenham ocorrido. Opa, agora o chefe, o patrão, é o verbo ocorrer. E o verbo ocorrer sempre traz sujeito. Né? Casos aí é o sujeito do verbo ocorrer. E por isso, casos tenham ocorrido. Quem olhar o empregado não vai entender o português. Quem começar a olhar o patrão, aí nasce uma nova percepção do fato. Como as coisas estão se amarrando. Não é casos tem, e sim casos têm ocorrido. Eu tenho que enxergar o conjunto. Ok? Então observe que nós montamos lá no cantinho, vamos olhar lá no cantinho, né? Que você está aqui, ó, verbos especiais. Esse é o momento, então, que o professor vai ter que colocar reticências. Tá legal? Vou ter que colocar reticências. Porque o conjunto de informações que agora você passa a ter é um conjunto cultural muito rico. Então, por exemplo, vamos agora fazer uma reflexão conclusiva sobre isso daí. Se no português você, por exemplo, for trabalhar o verbo ser, ok? Esse é o momento mais decepcionante, porque tudo que você vem cultuando até agora, sacaram? Ó, tudo que fizemos até aqui, você governou. É isso que é bacana, né? Regras, duplas concordâncias, vai administrando, oração sem sujeito, né? Todas essas exceções, você foi governando. Havia uma lógica por trás disso, tá bem? Observe assim, o verbo ser em relação ao tempo. Como que você usa o verbo ser em relação ao tempo? Como que você diz, por exemplo, em relação aos dias? Hoje você fala, hoje é dia 15, é isso? Né? Você vai dizer, então, hoje são 15 de maio. Você fala, professor, não fala assim não. Sacaram? Nenhum brasileiro fala são 15 de maio. E o que é pior, gera uma estranheza a ponto de você questionar se isso é certo ou errado. Isso é certíssimo. Seria a construção número 1. A construção é 15 de maio? É um quebra-galho que foi ficando e absorveram também como correto. Em que a palavra dia fica ali pressuposta. Falaram, ó, pode usar também é 15 de maio. Estão notando? Concordando então com a palavra dia implícita. Tá legal? Vem o horário. Como que você usa o horário? Ah, horário, professor, tranquilo. Por exemplo, 1h59. Ué, praticamente 2 horas. Como que você diz? Que horas são? O que você responde? É 1h59. Você concorda com o número que está ali grudado. É 1h30, é 1h40, tá legal? E, no instante seguinte, são 2 horas. É meio-dia, meia-noite,
São 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. Ok? Você conhece o brasileiro. O brasileiro não está longe de você. Não é? Dentro de você tem essa raça maravilhosa que ainda vai surpreender o mundo em todas as frações que o mundo possa produzir. Né? Da bola ao bolo, o Brasil vai se tornar, né, aquilo que nós temos como potência. Tá bem? Notem que o brasileiro, como que ele faz isso aqui no dia a dia? Você fala, que horas são? O que ele fala? São 1h30. Você fala, tá bom, o Brasil é assim mesmo. Só que daqui a pouco, você pergunta, que horas são? O que ele fala? É 2 horas. Daí você fala, isso aí não tem cura, isso aí não tem como remediar. Só que remédio que você dá para essa criatura? Né? É o nós vai, a gente vamos. Se usasse uma coisa só, beleza. Se fosse a gente vai e nós vai, tá bom, eu entendi. Mas quando a pessoa fala, são 1h30, é 2 horas, não tem cura. Sacaram? Você caiu no Brasil, aguente agora, aguente, né? É o país do 3º milênio, é tudo isso, mas aguente, né? Tá certo? Sacaram então que a análise sintática, aquilo que nós estamos cultuando desde o primeiro dia de aula, te abandona nessa hora. Chamar isso aqui de sujeito não é coerente. Você está diante de orações que não há sujeito, mas o verbo ser concorda. Então eu diria, é melhor não teorizar. Sacaram que o professor não começou aqui, escrevendo? Não coloquei nada. É melhor não teorizar. Sacaram aí? Que é o momento, então, em que o verbo ser em relação ao tempo, abre-se mão da lógica gramatical e usa-se uma concordância em aberto, uma concordância musical, uma concordância atrativa. Tudo bem? Porém, se você for trabalhar expressões que trazem a ideia de quantidade, que são as palavras, por exemplo, é muito, é pouco, é bastante, e similares, tudo bem? E similares, para expressar quantificação. Você recebe um choque, porque isso aqui fica invariável. Lá eu concordava porque era música. E agora, professor? Agora você não pode olhar para mim com esses olhões de raiva, de vingança, que a culpa não é minha. Sacaram? Eu só estou mostrando aquilo que eu chamo de circo dos horrores. Sacaram? Você está aqui, está sentado, agora não tem mais jeito. Assista. É o momento que você fala assim, professor, mas cadê a coerência? Esqueça a coerência. A mulher é barbada, sacaram? É aquela cena que você fala assim, mas professor, por que você está fazendo isso comigo? Não há mais nenhuma coerência. Então você dizer para mim que 200.000 toneladas é muito. Olha que loucura. 200.000 toneladas é um super plural. Sacaram? 300 milhões de reais é pouco. Olha que loucura. Agora essas expressões assim, configuradas, nesse momento, não variam. Tá bem? Chegou um momento que eu, professor, não presto para mais nada. É aí que o professor vira um reprodutor. Eu não quero aqui ficar reproduzindo o que está nas gramáticas. Eu quero que vocês pensem, entendam. Esse é o momento, então, de constatação e não de reflexão. Você tem que entender que é assim e acabou. Daí o aluno, acabou mesmo? Não, não acabou não. Sacaram? As atrações continuam. Por exemplo, quando você usar o verbo ser, ligando 2 substantivos. Tá bem? Você vai usar o verbo ser como verbo de ligação, mas em vez de ter um adjetivo lá na ponta dando qualidade, você resolve usar um substantivo. Só que, para cá, esse substantivo traz uma ideia de coisa. Não é um ser humano, é uma coisa. E para lá também é uma coisa. Tudo bem? Olha a desgraça agora, hein, gente? A vida é o sonho que criamos naquele momento, e daí você começa a falar tudo da infância, a importância das amizades, os primeiros atritos, as primeiras paixões. Eu tive no primeiro ano, tinha 7 anos,
eu sentava atrás de uma menina. Essa menina, gente, era uma princesa, era uma deusa, sacaram? Se ela olhasse para mim, eu me derretia de tanto amor que eu sentia por ela, tá certo? Um dia ela virou para mim no final do ano, já terminando o ano, ela olhou de repente para mim e falou assim, você gosta de mim? E daí criança, homem com 7 anos, tem repelência de mulher, porque não sabe o que vai fazer, né? Vai lá, gosta, e daí para frente, o que você vai ter que fazer? Automaticamente eu olhei com a cara brava, né? Falei, não, claro que não, né? E era a menina assim, e ela também então gostava de mim, sacaram? Daí para frente nós crescemos, nunca mais nos encontramos, nunca mais houve a chance perdida lá, sacaram? São esses sonhos aqui, ó. É esse momento que constrói a nossa vida, né? Daí você fala assim, nunca mais posso passar por isso, que vergonha, que vexame, né? E vocês sabem que eu já sou meio rosado, né? Vocês imaginem a variação, né, de vermelhos que eu produzi, né? Do branco ao roxo numa variação maravilhosa, né? Sacaram? A criança, o menino nessa época, é uma criança que... E eu gostava também da minha professora. A professora era a Dona Inês. A Dona Inês. Eu encontrei a professora num recente velório de uma pessoa conhecida, ela estava lá, e eu com orgulho fui falar, você foi minha professora do primeiro ano, não me esqueço da senhora, tal, ela me abraçou, tal. Bacana, né? Depois de tanto tempo encontrar o professor lá do primeiro ano. E eu amava aquela mulher. Só que para mim, naquela época, era uma mulher de 2 metros de altura. Ela era gigantesca no meu tamanho de 7 anos, né? Se ela falasse, tudo bem, João, eu não saberia o que fazer. Sacaram? Mas eu amava aquela mulher, né? São momentos que você fala assim, e daí? Né? O que eu faria nesse momento? Então, olha lá, é a origem do que é a nossa vida, desses elementos. Só que no dia a dia, você vai procurar fugir do problema. Sacaram que eu fugi do problema? A vida é o sonho. Tudo no singular não tem problema. Se eu colocasse tudo no plural, as vidas são os sonhos. Aí não tem graça. O engraçado é quando você coloca, por exemplo, aqui, ó. Aí sim a coisa pega. Sacaram? Ora aqui, substantivo aqui, substantivo lá. Coisa aqui, coisa lá. A vida é os sonhos. Certo ou errado? Certíssimo. O problema é, a vida são os sonhos. Certo ou errado? Certíssimo também. E o que aconteceu com a análise sintática? Não aconteceu. Se o aluno perguntar para mim, professor, isso aqui é sujeito e predicativo do sujeito? Relaxe. Eu não posso fazer mais nada agora. Agora é a hora em que choramos juntos. Sacaram? Não tem o que fazer. Esse é o momento que o verbo ser concorda com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Fica em aberto na língua portuguesa. Sacaram que loucura? Esse é o momento, então, que eu não tenho que ensinar para vocês. Não há raciocínio. Ao contrário, há uma falta de raciocínio. Temos que aceitar essa realidade. Tá bem? Porém, se entrar pessoa na conversa, ou pronome pessoal, aí passamos a concordar com esses indivíduos. Tá bem? Então, ao dizer assim, ó, a vida contemporânea, né, é as mulheres ou são as mulheres? Então perceba que a vida são as mulheres. Né? A vida são as mulheres. Você tem que concordar com a ideia de pessoa. Tá legal? E se você disser para mim, o que você vai construir? Dependendo do lugar que você está, você já está sentindo, né? Que você tem que falar a vida é nóis. A vida é nóis, meu amor, né? Só que você já está sacando que na norma culta, o correto é a vida somos nós, né? Tem aí alguns times, por exemplo, no Brasil, que a pessoa se orgulha de falar, é nós, agora é nós, né? Então é aquela coisa assim, o é nós é uma marca já de gueto, né? De discurso marginal. A pessoa assume o é nós para até se marcar socialmente. Você não é da minha turma, cuidado, né? Agora, o somos nós, você já sabe, seria a norma culta, né? Concordância, então, com o pronome. Tá bem? Graças a Deus, a incidência disso numa prova é muito baixa. Sacaram? Mas vocês estão percebendo, ó, o verbo ser é uma tragédia em pessoa. Quantos problemas?
nenhuma coerência. Sacaram? Por isso que ele veio no capítulo final. É aquela gotinha para encher o copo. Sacaram? É aquele último momento em que você tem que dar uma olhadinha e falar, ó, isso aí não é para se estudar. É para se constatar que isso existe. Tá bem? Um dia, quando eu me aposentar, por exemplo, e tiver bastante tempo, eu gostaria de fazer coisas do tipo tempo, por exemplo. Pegar tudo quanto é verbo que você usa relacionado ao tempo. Para o aluno ter essa visão, agora, não sincronizada, que nós fomos montando, mas uma visão misturada. Uma visão que altera capítulos diferentes. Por exemplo, numa frase como são 2 horas, você sabe que o verbo ser concorda. Mas se disser faz 2 horas, o verbo fazer já não concorda. Sacaram que loucura? O são concorda, o fazer não concorda com o tempo. Não é? E se você usar verbos que indicam horário, como você fala assim, que horas são? O que a pessoa responde? Geralmente responde com o verbo dar. Você, não sei se percebeu isso, as igrejas católicas ainda mantêm sinos em várias igrejas. Eu morei perto de uma igreja que o sino era eletrônico, mas era um sino que badalava. Né? E ele tocava de 15 em 15 minutos. Tudo bem? E quando chegava a hora cheia, ele te avisava que a hora cheia ia badalar. E daí vinha 1, 2, 3, de acordo com o horário. Com insônia, gente, isso aí é uma tortura. Sacaram? É melhor uma torneira pingando do que o sino batendo de 15 em 15 minutos. Sacaram? É aquela coisa que você fica esperando, vai bater, vai bater, vai bater. Né? É terrível. Então, dar, soar, badalar, né? Verbos relacionados a um relógio cuco, por exemplo, né? Que é a maior gracinha do mundo, o relógio cuco, não é? O sino que badala ainda, não é? Tá certo? São esses verbos. Você fala, que horas são? Como que você responde para a pessoa? Como que você vai dizer para a pessoa? Ah, ó, tá na hora de você ir embora, hein? Já? Ah lá, você sendo um brasileiro nato, você vai dizer deu. Mas o correto seria deram 2 horas. Fala, professor, vamos pegar a mala, fecha a mala, vamos embora, vai. Mas como deram 2 horas? Sacaram isso? E aí é bacana você cruzar isso daí. Não é? Esses verbinhos, na ausência de sujeito, concorde com as horas. Na ausência de sujeito, concorde com as horas. Ok? Então, se a frase for o relógio, é lógico que é o relógio deu 2 horas. Eu fui fazer um concurso, eu tinha 18 anos de idade, tudo bem? Com 18 anos de idade, eu tinha feito um colégio em que só o corpo estava presente, a cabeça não ia, tá certo? A cabeça ficava fora do colégio, tá bem? Lá na prova que fui prestar, caiu a seguinte frase. No relógio, deu 2 horas. E olha como uma coisa traumatiza, hein? Sacaram? É uma frase que eu não esqueci da prova, porque entre todas que eu fiz, a única que eu tinha certeza que havia acertado era essa daí. Sacaram? A única que eu falei, ó, essa não tem erro. Porque quem dá, quem bate, quem soa é o relógio. Isso é lógico. Sacaram lá? Eu olhei para essa frase, no relógio é o sujeito, no relógio deu 2 horas. Não é bacana isso? Se olhar para no relógio e dizer que no relógio não é o sujeito, é um adjunto adverbial de lugar. Na ausência de sujeito, no relógio, é adjunto adverbial no relógio. Portanto, eu tenho que dizer, então, no relógio deram 2 horas. Tá legal? Procure perceber. Se eu estivesse trabalhando para uma turma de vestibular, ou aqui em São Paulo, por exemplo, para a VUNESP, vamos trabalhar para o concurso que vai cair VUNESP. Isso aqui teria um valor diferente. Para a situação de vocês, é só uma ilustração. Não posso falar mais do que eu falei. Tudo bem? Lá, quando eu estiver aposentado e você já um funcionário público também, à beira da aposentadoria, tá legal?
eu estou fazendo algumas contas na minha vida, eu tenho uma filha de 3 anos. Ela vai me dar despesas até os 30 anos. Sacaram? Então eu vou trabalhar ainda mais ou menos uns 25 anos. Sacaram? A minha média está nisso aí. Né? Casar, separar, o genro é um desgraçado, não é só a pro. Sacaram? Você já está vendo o desenho da normalidade. Se ela se tornar independente aos 20, casar com uma pessoa boa, pessoa que vem almoçar na minha casa traz bebida, por exemplo, né? Traz mistura. Puxa vida. Eu me aposento muito antes. Tá bem? Então, lá naquela época que eu me aposentar, lá, eu vou fazer um texto sobre o verbo fazer. E o resumo do verbo fazer vai ser assim, ó. Fazem-se carretos. Fazem-se mudanças. Voz passiva sintética. É o verbo fazer com o sentido de realizar. Não é? Faz 60 dias que eles partiram. É o verbo fazer impessoal. Oração sem sujeito. Ele não concorda com o tempo. Os gêmeos fazem 60 dias que nasceram. Verbo fazer, trabalhando com o tempo, só que agora com o sujeito. Eu estou colocando o sujeito de quem faz. E por isso que agora o verbo fazer vai concordar. Sacaram? É lógico que o verbo fazer pode também ser usado com o sujeito. O casal faz tantos anos de casado. Né? Eu faço 10 anos. Sacaram lá? Claro que você usa como sujeito. Eu não posso ter ingenuidade que aprendi tudo. Sacaram? Eu estou aí, começando a dizer assim, preciso ir avançando e cruzando, e isso quem faz não é o papel, não é o artigo que o professor vai escrever quando estiver aposentado. É a sua cabeça que já está fazendo isso. Sacaram? São capítulos que vão controlar as várias faces de uma realidade. Estou trabalhando com o verbo fazer, ele vai sendo aí, né? Sendo construído de várias formas, com outros sentidos. Eu não posso ser infantil. Eu não posso ser ingênuo, nem monocromático. Sacaram? Queria que o verbo seja uma coisa só. Perfeito? Pois não. Sim. Os gêmeos é o sujeito do fazem e os gêmeos é o sujeito do nasceram. Claro, tudo bem? Vamos então agora fechar o curso. Você tem ali alguns recortes de jornais. Nós vamos completar ali, né, o verbo ter e o verbo haver. Só para vocês perceberem o seguinte, a concordância verbal não termina. É o professor que fala, chega, vamos abandonar, vamos mudar de assunto. A concordância verbal, a partir de hoje, você está lidando com ela quando você está estudando direito. Está lendo lá a administração e está vendo a concordância. Tá bem? Isso faz parte da sua vida a partir de agora. Então nós vimos lá o verbo, né, ter, vir e ver. Coloquei também os verbos derivados, ok? E observem dois exemplos de prova. Olha lá. Cada indivíduo, antes mesmo de fazer parte do poder político, cada indivíduo já detém. Cada indivíduo é singular, detém também deve ficar no singular. Cada indivíduo detém com acento agudo. Cada indivíduo já detém com acento agudo. Segunda frase. Empresas que usam sucata em suas linhas de produção, empresas têm dificuldade. Ok? O tem que aparecer com circunflexo para concordar com empresas no plural. Tá bem? O que aconteceu na tua cabeça então? O que nós fizemos aqui? Primeiro, aprenda a reconhecer como se dá camuflagem na concordância lógica. Aprender a concordância lógica, você já aprendeu. O trabalho agora é aprender a ver como a prova te engana, como a prova camufla o núcleo do sujeito. Tá bem? Segundo, aprenda as estruturas que permitem dupla concordância. Isso não é para ser
estudado permanentemente, analisado o tempo todo. Você tem que ter um lugar em que você consulte isso daí. Faça algumas questões, reveja isso na véspera. É só um conjunto de constatações. Não dá para refletir sobre isso, tá bem? E por fim, o grande grupo, né, que você tem que sentir que é comum na prova e com grandes dificuldades. Voz passiva sintética, sujeito indeterminado, oração sem sujeito e locução verbal. Tá bem? Vamos trabalhar aqui 3 exemplos tirados de textos, né? Tirados de jornais, para que vocês possam observar isso daí. A primeira é a seguinte, ó. A bofe é negado a tréplica. Tá legal? Essa era a época em que o Bento XVI ia receber, né, o bastão, ia se tornar papa, tá certo? E daí se levantou essa história, que o Leonardo Boff, que era, vamos dizer assim, aqui do Brasil, um frei muito famoso, teologia da libertação, né? Toda essa vertente de esquerda dentro da igreja, e o cardeal, né, na época lá, brigava com o Boff. Então houve, né, réplica, tréplica, aquela confusão, aquela brigada, até que o Boff parou de brigar, tá certo? E o jornalista produziu essa frase: a bofe é negado a tréplica, tá bem? Está nesta frase de 6 palavras o resumo do que fizemos até aqui, tá bem? A bofe. O que é esse A do abofe? Só para você ter uma imagem, o bofe, até onde eu me lembro como, né, imagem, é aquela imagem de Deus, que ele usava uma barba. Agora não sei se ele tem ainda essa barba, né? Mas sabe aquela imagem que a gente tem de Deus sobre uma nuvem, barbudão? O bofe tem essa barba também, aquela barba de Papai Noel, sabe? Então você fala assim, o bofe é homem? Pelo amor de Deus. Nunca vi mulher com barba que vai até o peito, por exemplo, né? Claro que o bofe é homem, tá bem? É o Leonardo Boff. Esse A o que é? Ele não é artigo feminino. Esse A é uma preposição. Tudo bem? O é negado, eu não sei se você está com essa visão já refinada, né? É a voz passiva analítica, e isso numa prova é potencialidade para a voz passiva sintética. Nega-se. É negado, nega-se. Sacaram? Então, dentro desse conjunto já aparece a voz passiva. Já aparece a preposição a. Tudo bem? Dentro da preposição grátis, temos o tema crase. Tem crase no bofe ali ou não? Jamais. Você estaria homossexualizando o bofe, o que não seria bem-vindo no caso dele. Tá legal? Daí nós temos aqui a tréplica. Uma coisa que aparece depois do verbo. Tudo bem? Chamar isso aqui de sujeito somente os profissionais. Tudo bem? Coisa que o jornalista não teve competência. Sacaram? Ele é uma pessoa que vive da palavra. Ele precisa saber disso. Ele não soube. Tá legal? A ordem direta desse sujeito paciente, qual que é? A tréplica é negar a concordância, né? Olha lá, ó, concordância. Concordância, a tréplica é negada a bofe. Se eu fosse trocar bofe por um pronome, poderia ser a ele. Mas a prova não vai perguntar isso, porque é moleza. A prova vai perguntar se também eu poderia construir ele negado a tréplica. Ou melhor, já corrigindo, L negada a tréplica. A bofe pode virar lhe? Sim ou não? Sacaram? Estamos diante de um objeto indireto, introduzido pela preposição a, o destinatário da negação. É aí que cabe o lhe no português. Esse é o resumo do que nós fizemos até agora. Sacaram? Quantas letras? 6 letras. Tirados da onde? De um grande jornal de circulação mundial. É um jornal grande para o Brasil e para o mundo também. E daí o cara que está trabalhando lá, você está sacando? Ó, ele é comum, como todos nós. Quem não entrou na igreja da preposição a, não tem essa sensação que você começa a ter.
Entrou no bofe, olhou preposição a, você já fez até um sinal para ela. É um sinal de devoção, de respeito. Tudo bem? Lembro que com meus avós, por exemplo, eu com as minhas palmas de mãos unidas, pedi a bênção aos meus avós. Hoje eu vejo meu sobrinho conversando com meu pai, eu tenho vontade de dar um tapa no moleque. Né? Pega lá, pega ali, né? Sabe? Mandando o avô fazer isso, fazer aquilo, como se o avô fosse empregado. Ô, vô, empresta o carro. Vô, pega para mim tal coisa, sacaram? E eu, né, lá, prestava um culto para o meu avô, para a minha avó. Chegava lá com as mãos unidas, assim, né, quietinho, benção, avô, benção, avó. E ela, com as palmas da mão dela, né, encobriam as minhas. Isso tudo tem uma simbologia maravilhosa. Então, entre no culto, sacaram? Olha lá, culto da religião dos novos tempos, da preposição a. Não há nenhum tipo de pagamento. Eu não vou falar, ó, tem agora que fazer, sacaram? Entrou aqui, você já virou um religioso a ponto de pregar também. É uma igreja livre, sacaram? É isso que é muito bacana. Esse é o resumo do curso. Eu não estou fazendo alguma síntese aqui, ó, síntese do tempo. Não é fazer, essa é uma síntese do que nós fizemos até aqui. O que você está trabalhando? Você está trabalhando uma coisa muito pequena, perto do que é o idioma. Você está trabalhando uma oração, o interior de uma oração. Tá bem? Então o erro aqui é negada, é a forma correta, a tréplica é negada. Olha um outro recorte de jornal, Comunicação e Mercado, do Nizam Guanais, que é um publicitário famoso. Né? Olha lá como aparece ali, ó. Precisam-se de crianças. O correto é precisa-se de crianças. Sem exame de antidoping, olhem para a palavra C e classifiquem a palavra C. O que é esse C aí? Olha lá, quando a pessoa fala índice, tem que levar para o ambulatório. Sacaram? Você tem que passar por um exame de drogas no corpo, alguma coisa. Não é possível. Como que uma criatura humana olha para o C e fala índice de indeterminação do sujeito? Então um dia, quando você disser para alguém, isso é fácil, nunca faça isso. Tudo que você fez para chegar até aí é uma luta, é uma conquista. Nunca diga, isso é fácil. Tá bem? Ainda mais se for para humilhar alguém. Você errou? Isso era fácil. Não faça isso. Tudo bem? É um avanço, é uma conquista que você está percebendo. Para dizer que o C é o que é, não é algo que veio grátis, né? Desde o dia que você nasceu. Tá ok? Na frase. Daqui a 3 semanas, em 9 de novembro, farão 20 anos que Denner morreu. Então, o correto é fará 20 anos que Denner morreu. O verbo fazer não concorda com o tempo. Fará 20 anos que Denner morreu. Tá legal? E agora de uma obra literária, ó que eu estou lendo ultimamente. Sacaram? Lendo lá a historinha para minha filha, ó que bacana, né? O que seria da vida se não houvessem computadores? Padrão 1. Padrão 1. É o verbo haver sozinho, forma simples, com o sentido de existir. Computadores é um objeto direto. Se não houvesse computadores. Acabei de ler história, não fui, né, uma pessoa impulsiva, me controlei, acabei de ler história e quando minha filha sumiu do meu lado, fui lá com o meu tesourão e cortei. Sacaram lá? Porque vocês estão percebendo isso? Ó? Isso faz parte da tua vida. Você está olhando e estão percebendo por que é bacana você começar a entender. É que você humaniza o erro. Todo mundo erra, todo mundo. E são lugares que a pessoa não quer errar. O Maurício de Souza tem um padrão internacional. É uma obra didática o que ele faz. Né? Notem que é um momento então que você percebe que o erro ocorre porque somos nós que estamos ali por trás. Né? Não adianta, o computador segura, mas não segura tudo. Tá bem? Houvesse computadores, então, é ali a forma correta. Tá legal? A concordância verbal, ela vai reaparecer, então, daqui a pouquinho. Tá bem? Nós vamos trabalhar a concordância verbal daqui a pouquinho, dentro do pronome relativo, por exemplo. Tá certo? A concordância verbal nós vamos ter que trabalhar de novo numa coisa chamada oração reduzida. Estão percebendo isso, então? Que a concordância verbal já foi trabalhada antes, por exemplo, na voz passiva, e vai ser trabalhada depois. Então eu não posso pensar num capítulo estanque, gente.
E a prova vai fazer isso também, ela se abre, mistura. Então a tua cabeça começa a ter domínios que são interdisciplinar. É um tópico comunicando com o outro. Tá legal? E agora nós vamos trabalhar regência, que é um capítulo que vem já extremamente, né? Já vem extremamente pisado. É um caminho que você já percorreu muito. Tá legal? Nós tivemos uma regência 1. Uma regência 1. Lá no primeiro dia de aula, em que você compôs, por exemplo, a essência dos problemas. VTD, VTI. Tá legal? Esse foi o momento, regência verbal 1, que você compôs a teoria, para começar a trabalhar com a crase, trabalhar com o lhe, trabalhar com o, com a voz ativa, voz passiva sintética, sujeito indeterminado, para classificar o pronome se, para aprender a usar o pronome átono, sacaram? Para entender melhor a concordância em alguns momentos estratégicos, ou seja, né, tudo que nós vimos, tudo dependia desse capítulo número 1. E agora, entramos na regência 2. Você sai dessa visão mais geral da regência para um momento de particularização. O nosso objetivo aqui é que você tenha uma identidade com mais ou menos 50 verbos. É isso que nós vamos trabalhar aqui. 50 verbos. Tá legal? É isso que você tem que perceber. Que é uma passagem meio complicada, exatamente por causa disso. Haverá uma distância entre a sua memória e a norma culta. Sacaram? Quando no dia a dia a gente brinca dizendo, a gente vamos, nós vai, os moleque veio, né? Quando a gente brinca, você coloca isto em prática com muita facilidade. Agora nós vamos colocar isso daqui e vai ter um problema central, que é a distância entre o uso que fazemos e o que a norma culta exige. Então o problema é mais enraizado, tá bem? Por isso que a vigilância tem que ser maior. A revisão tem que ser mais contínua. O trabalho prático tem que ser permanente, tá bem? Observando que esses 50 verbos compõem, né, 0,5% dos verbos, 0,2% dos verbos. Né? Você não está estudando nada. Mas alguma coisa você tem que fazer, tá bem? É o começo de alguma coisa, ok? Para quem tem posses, para quem né, tem o privilégio de ter o popular dinheiro, tá certo? Tem dinheiro lá à vontade, compra coisas gostosas, vai para lugares maravilhosos. Então ele tem o direito de comprar um livro de regência verbal, que é do Celso Pedro Luffitti, que é um religioso gaúcho, que escreveu obras maravilhosas, né? Uma delas é esse dicionário de regência verbal, que é da editora Ática. Tá bem? Para os que têm posses, pode comprar esse e outros, não há problema. Tá bem? E quem não tiver posse e quiser, vamos dizer assim, investir, que daí é investimento, né? Comprar uma obra boa, uma obra que vai gerar herança. Tá bem? Você vai passar para os herdeiros. Essa é uma obra que tem que compor sua biblioteca. Tá bem? O meu livro está simplesmente um bagaço. Tá bem? Tem durex em todo lugar. Se você movimentar muito rapidamente as páginas, algumas se descolam. Tá bem? Então é um livro que eu uso há muito tempo, o tempo todo. É muito bacana, né? E aí já vem a honestidade do professor. Tá bem? Nós vamos estudar todas as regências? Não. Tem dicionário de regência verbal, gente. Da mesma forma que não dá para saber todas as palavras que há no idioma, não dá para saber todas as regências. Mas comece a estudar. Comece a organizar um mínimo. Sacaram? Olha lá, simbolicamente aqui, ó, né, dos verbos que há no português, 10, 12 mil, estuda um pouquinho. Começa lá a estudar um pouquinho. Tudo bem? Porque todo verbo tem regência. Todo verbo tem essa vinculação. Ok? Então voltemos aqui à realidade. Vamos lá. Qual que é o projeto? Que no final do capítulo regência, você olhe para o verbo obedecer e tenha o seguinte na memória. Olha que bacana isso. Ó. Tem o seguinte, que o verbo obedecer modernamente é só verbo transitivo indireto.
que o verbo obedecer, então, sempre exige a preposição a. Ok? No verbo obedecer, você vai poder usar o lhe só para a ideia de pessoa. Abre-se uma exceção. Só o verbo obedecer tem essa frescura. Então, obedeci ao homem, obedeci-lhe. E quando for coisa, eu tenho que usar ele, a ela, a eles, a elas, né? Formando-se aí uma exceção. Formou-se uma exceção. Obedecer é assim, e é o único verbo que é assim. Por isso que é uma exceção. Tá bem? A voz passiva. Voz passiva, ok. Está liberada. Formou-se outra exceção. Eu obedeci ao regulamento. O regulamento foi obedecido por mim. Isso está corretíssimo na língua portuguesa. Segunda exceção. Sacaram? Então temos uma exceção que aparece no pronome átono. Temos uma segunda exceção que aparece na voz passiva analítica. Tudo por causa da história do verbo. Tá bem? Discordância, né? Divergência. Agora, no século XXI, você tem o produto disso daí. Tá legal? Crase, como fica aí? Obedeci à lei. Como que você escreve no português? Obedeci à lei que determina que as pessoas... Tem crase ou não? Então, se exige a preposição a, você já está pronto para isso. A crase está aí também sendo trabalhada. Tudo bem? Quem mais? Vamos usar o pronome se? Vamos colocar o pronome se no lugar do sujeito. E a frase que nasce é: obedeceu-se à lei. O que você vai fazer? O que você fizer aí será um futuro feliz ou um futuro de grandes tristezas. Tá bem? Ao colocar assim, ó, beleza. Sacaram? E tem que ser assim. Obedeceu-se à lei. Nós estamos aqui numa estrutura em que o pronome se é classificado como? Sacaram? Está lá no VTI já a resposta, ó. Está lá no VTI, ó. Esse é um índice de indeterminação do sujeito. Se eu passar a lei para o plural, o verbo vai para o plural? De jeito nenhum. O acento grave está te dizendo: eu não sou sujeito. Não é? Então aí tranquilo, VTI, objeto indireto. Sacaram? Então a exceção qual que é? A voz passiva analítica. Tá bem? O problema no pronome está aqui. O resto funciona normalmente. Então, quando eu olhar para o verbo obedecer, ó, o conjunto de habilidades que tem que estar montado na minha cabeça. Então, nós vamos vir aqui e dizer assim, ó, o verbo obedecer é um verbo que rege a preposição a. É isso que nós vamos fazer agora. Pegar o verbo obedecer e cristalizar a regência dele. Tá bem? E, olha lá, as consequências você vai ter que administrar. Quais são elas? Crase, pronome átono, a questão da indeterminação com o pronome se, a voz passiva, tudo bem? Isso tudo são frutos de uma estrutura que está aqui em cima, ó, VTI. Mais exceções. Mais exceções. A memória fala, professor, isso não combina comigo. Isso não vai dar certo, eu vou esquecer. Logo depois do almoço eu já não vou lembrar disso aí. É esse que é o grande problema. Se a regência 1 era uma visão geral, a regência 2 que nós entramos agora é uma visão individualizadora. Você vai ter que saber detalhes do verbo obedecer. Isso é anticognitivo. A memória quer tudo menos isso. Detalhamento de um verbo. Ainda mais quando o professor fala, ó, mais ou menos 50 verbos. Daí a memória fala, professor, memória cheia, não vai dar. Sacaram? A memória não aceita isso com tranquilidade. Por isso que você, já muito consciente desses problemas, vai ter que projetar aqui formas de organizar a memória. A hora que a memória for ativada, isso está montado na memória, contra a vontade dela. Tudo bem?
E daí você tem teorias duras, sérias, e tem coisas lúdicas. A memória gosta do ludos, né? A coisa lúdica é muito importante. A parte sexual, então, nossa senhora, a memória adora. Sacaram? Se tem jogo e sacanagem, pronto. A memória fala, tá bom, vamos tentar aprender a regência 2. Sacaram? Quando você propõe o convite de uma outra forma, a memória já muda, não é? Então procurem perceber que nós vamos aqui montar um grupo que vai se dividir entre a fome, a fartura e o troca-troca. Sacaram que o troca-troca invoca em alguns aqui e acolá uma lembrança de infância. Eu não falei para vocês agora há pouco que eu dava as mãozinhas juntos pro meu avô e tal. Falei em troca-troca, teve gente que segurou a risada na boca porque veio à memória uma coisa antiga, tá certo? Eu só descobri o que é o troca-troca na fase adulta. Isso que é interessante, né? E lendo, não foi na prática, né? Eu estava lendo um livro e lá no livro explicando que estava rolando. Que bacana! E isso é bacana só quando é criança. Adulto já é outra coisa. Não é mais troca-troca. Sacaram? Então é bacana que são experiências de vida. E aqui, ó, você vai anotar os 3 problemas de regência. Quais são os 3 problemas de regência? Fome, o brasileiro come a preposição. Fartura, o que acontece? O brasileiro usa a preposição e ela não é necessária. E o troca-troca, nós usamos a preposição, mas não a correta. Tudo bem? Então você vai criar um catálogo do inferno, das coisas ruins, das desgraças que estão por aí. Por exemplo, olhe lá. Assistir jogo. Como que você fala no dia a dia? Todo brasileiro fala assistir o jogo, se entende um com o outro, não há nenhum problema. Mas a norma culta vem e fala, ó, tá errado. Você está usando como VTD o jogo como objeto direto, e o verbo assistir é assim, ó. É assistir ao jogo. Na norma culta, o verbo assistir com sentido de ver é VTI. É objeto indireto, preposição a. Sacaram? O que nós fizemos? Comemos a preposição a. E quando você come a preposição a, venham para cá observar quais são os temperos, os condimentos que vão junto com essa alimentação. Né? Você come a preposição a, ferra a crase, ferra o pronome ser, o uso do pronome, a voz passiva. Tudo vai ser transformado ou não de acordo com esse detalhe. Exigir ou não a preposição a. Sacaram o caos que é? Então, se eu como a preposição a, eu instalo umas... Cristo, naquela passagem, né? Até no meu casamento, o padre falou disso aí, da multiplicação dos vinhos, né? Ele estava numa festa de pinguço lá, os pinguços tomaram todo o vinho, Cristo, né, o representante foi lá, multiplicou os vinhos, começou a aparecer vinho, e tem aquela outra passagem, né, que ele está lá naquela ilha, as pessoas chegam, sacolinha de pão, sacolinha de peixe, não vai dar, e começa aquela divisão, e da divisão nasce a multiplicação. Não é? E aqui você vai fazer a mesma coisa que Cristo fez, a multiplicação dos erros, sacaram? De um errinho que você cometa aqui, você desencadeia uma divisão, uma multiplicação de erros. Come a crase, erra o pronome átono, faz voz passiva onde não pode, sacaram? Em vez de ser o índice de determinação é o pronome apassivador, muda tudo. Tudo bem? Para nós concluirmos. Namorou a vizinha. Essa é a forma correta. O brasileiro vem e coloca namorou com a vizinha. Então é o problema da fartura. O verbo não rege a preposição e o brasileiro usa. Tudo bem? E por fim, ó. Fui na aula. Na aula é a preposição em que está aqui. Na norma culta, com esse verbo não usamos a preposição em. Usamos a preposição a. Por isso que você usou uma preposição, mas não a correta. Tem que ser a preposição a. E o correto, então, é dizer, fui à aula. Come-se a preposição, usa-se quando não é necessária, ou usa-se a preposição
mas não a correta. Tudo bem? E assim começaremos a catalogar o caos, botando na memória, de forma lúdica, às vezes brincando, sacaram? É aí que você começa a conviver com aquilo que ninguém quer fazer. Nem o professor ensinar isso aqui. Se o aluno chega e fala, professor, 50 verbos estão na minha cabeça. Nossa, que delícia. Poderíamos ir daí para frente. Tá bem? São 50 verbos que toda prova invoca. Eu preciso dominá-los. Tá bom? Então, na semana que vem voltamos com a regência. E depois da regência, temos um novo material. Tá bem? Então, nessa semana, já estarei liberando um novo material, que é um material de conexão. Tá bem? Esse material, se eu não me engano, já está à disposição de vocês? É o 3, já está liberado, né? Já liberaram. Então, esse material já está liberado para vocês. É o material número 3, tá bem? Na próxima aula terminaremos a regência e começaremos, então, o trabalho com a conexão. Tá bem? Até lá. Já.